Olá pessoal, boa noite. Estamos inaugurando aqui a primeira live do perfil. Vamos dar uns minutinhos aí para o pessoal entrar. O pessoal está chegando, vamos lá. Dar uns minutinhos aqui, tá tudo preparado. Assunto muito importante. Assunto muito importante. Boa noite pessoal que está chegando. A gente vai falar sobre um tema hoje muito importante para quem está buscando aí um crescimento profissional. Vamos dar uns minutinhos aí para o pessoal que está chegando. Jean Vieira, João Tobias, esse eu conheço. Legal, pessoal, legal. Vamos dar mais um tempinho aí, pessoal chegando, pra gente poder soltar o conteúdo aqui que vai ser bem legal. E compartilhar um pouco com vocês a experiência, o que eu tô vendo do mercado através de consultoria, né? Então, vamos dar aí mais alguns minutinhos e vocês vão poder aí absorver um conteúdo legal. E eu vou explicar logo mais aí o motivo dessa live, dessa primeira live, que é uma série de quatro lives, todas as quintas-feiras às 8 da noite. E quem sabe aí, quem está buscando um crescimento profissional, quem está buscando uma promoção, ou se você sabe de alguém, direciona essa live também para essas pessoas, que com certeza vai ter muito conteúdo aqui, riquíssimo, para que essas pessoas possam ter aí um crescimento na sua carreira, tá? Só vou dar mais um minutinho aqui e a gente já começa. Quem está chegando, vamos lá. Quem for empresário também direciona para os seus colaboradores. E podem direcionar, tá, pessoal? Que depois o pessoal a gente vai deixar por um período aqui para as pessoas assistirem, se talvez elas não assistam agora, nesse momento, mas ela vai poder assistir depois, tá? Então, deixa salvo aí, pode direcionar aqui e a gente vai passar para as outras pessoas. Seja bem-vindo, Bergson. Olha o João aí, ó. O João já mandou para 30. Agora começa a entrar, João. É isso aí. Quem está buscando uma promoção, João, quem está buscando aí ascensão na carreira profissional, vou falar um pouquinho para vocês aí sobre um problema que acaba acontecendo no mercado, né? E na verdade é mais uma falta de alinhamento que existe. O som tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. Bom, o pessoal vai chegando aí, então estão chegando, mas vamos cumprir aqui com o horário e vamos lá. Obrigado, Jean. Só um minutinho, deu uma travada aqui para mim. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui e depois as pessoas que forem chegando, elas vão pegando esse conteúdo e a gente vai pedindo aqui para direcionarem, tá? Bom,
O tema da live aqui é sobre comportamentos, tá? E o que acontece? Através da minha consultoria, né, Acelera Agora, a gente tem 3 verticais de atendimento, que é a consultoria, tá? Também mentoria, que são para líderes que querem criar times de lideranças de alta performance, e também treinamentos para os times. E o que a gente mais tem visto, né, no mercado são os empresários reclamando que não tem profissionais para trabalhar, que não tem profissionais qualificados ou com comportamentos adequados, né? E quando a gente vai fazer um trabalho nessas empresas, o que a gente acaba fazendo? Começamos por um diagnóstico empresarial, e nesse diagnóstico nós acabamos entrevistando praticamente todos os funcionários, até para entender como que a empresa se posiciona em todos os níveis hierárquicos, tá? Então, quando nós fazemos isso, a gente consegue ver muitos problemas de comunicação, alinhamento estratégico. Então, a gente começa a ver que tem muitos problemas em todas as esferas, inclusive também da liderança, né? E olhando para esses dois lados, e os funcionários também sempre reclamam, né, dos líderes ou dos empresários. Então a gente, nesse contexto todo, há 2 semanas atrás, ouvindo muitos empresários reclamando que não tem profissional, eu decidi fazer essa live para poder contribuir, né, com pessoas que estão buscando um crescimento profissional, mesmo porque eu entendo, e a própria minha jornada profissional ela tem a ver com isso, de ter um crescimento exponencial, né? Então é uma história assim que eu não gabo por isso, mas eu acabei chegando em um cargo executivo dentro de uma multinacional, 100% indicação, desde o meu primeiro emprego como estoquista de loja de calçados até o último emprego como CLT, foram 100% indicações, foram 100% convites. Então eu nunca participei, né, de um processo seletivo, né? Então eu posso falar, e também liderei muitos times, então eu posso falar que hoje, tendo essa bagagem no mundo corporativo e tendo essa vivência com todos os empresários, eu começo a perceber que o problema ou o grande ponto, né, de crescimento que as pessoas têm são comportamentos, soft skill, né? Então, nessa série de lives aqui, a gente vai falar sobre alguns temas que eu usei na minha jornada, na minha carreira profissional, desde lá do estoquista de loja de calçados até um executivo na área de TI de uma multinacional, né? Então eu vou pegar toda essa trajetória e eu quero compartilhar com vocês para que vocês possam também direcionar para quem está buscando, né, um crescimento profissional. Muitas vezes o empresário, ou muitas vezes, né, o funcionário, ele fica sempre vitimizando, né? Eu estou na empresa tem 5 anos e não sou promovido, né? Eu estou aqui, mas o meu chefe prefere outra pessoa, ou ele está buscando uma pessoa de fora, nunca reconhece quem está dentro de casa. Acho que assim, o primeiro ponto que eu sempre falei para os meus liderados também é que você é o principal responsável pela sua carreira. Você não pode transferir essa responsabilidade para o seu gestor, para o seu cônjuge, para qualquer pessoa que seja. Você é o responsável pela sua carreira, né? E muitas pessoas às vezes ficam lá 5 anos, 6 anos, 7 anos sem um reajuste, sem uma promoção, e tá lá. E eu te falo, por quê? A culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é sua porque você não se preparou, ou para você poder crescer nessa mesma empresa, ou para que o mercado te reconhecesse, né? O mercado, ele pode te reconhecer, e de que forma? Tem 4 pilares que eu enxergo e que serviram para mim
e que eu também aplicava aos meus liderados quando eu cheguei em um cargo de gestão de liderança, e que eu consegui também formar líderes, né? Então, quando eu deixei o mundo corporativo, eu formei líderes também com a mesma estratégia, né? Obviamente que não era estruturado, né? Mas já era um conhecimento que a gente tinha e que a gente aplicava, tá? Então, assim, o que eu peço, o que eu falo sobre hoje é que o profissional, ele tem, e não importa classe social, graduação, nada disso, tá? Inclusive, queria falar sobre esse tema também. Eu fui lá desde o estoquista até o cargo executivo sem uma graduação. Óbvio que depois que eu cheguei lá, eu tive um tempo para tirar a minha graduação. Mas como que uma pessoa chega em uma multinacional que tem políticas, que não é assim, que você não chega e simplesmente você vira um executivo lá sem nenhuma graduação? O porquê disso? Existe um porquê, existe um caminho, uma trajetória para isso. E é isso que eu quero compartilhar com vocês para ajudar e fazer com que quem for empresário também depois direciona isso para os seus colaboradores. Porque isso é o caminho que todos os empresários buscam. Tá? Obviamente que também temos problemas do lado, né, da liderança, né, dos empresários, mas aqui a gente está falando de você. Né? Você que tem que cuidar da sua carreira. Se a empresa não valoriza, vai buscar outra. Busca outra empresa, né? Mas se prepara para isso, tá? Então, assim, o primeiro tema que a gente está falando é sobre comportamentos, né? Comportamentos que são necessários, que um líder ele reconhece para promover uma pessoa, né? Às vezes a pessoa fica lá se vitimizando e ela não consegue se vender, ela não consegue provar, ela não consegue. Então, existe aqui um passo a passo, mas começando com os comportamentos necessários que uma liderança vai reconhecer o valor do profissional, tá? Então, assim, já começa com ele aí para amanhã, tá? Para amanhã, questão de pontualidade, tá? Esse é o primeiro ponto que todo gestor ele vai avaliar. Porque se você não tem pontualidade, de que maneira que ele vai confiar em você para delegar maiores atribuições, maiores responsabilidades, se você não tem pontualidade? Pontualidade para chegar no trabalho, pontualidade para entregar as atividades no prazo, pontualidade para estar presente na reunião e não você ficar lá esperando 15 minutos, seja no online, né, que hoje tem home office, ou se você está no presencial, vai demorar também sempre, tá o atrasado. Então qual que é a credibilidade que você passa? Nenhuma. Se você atrasa projeto, se você atrasa uma demanda entregue, que nem é um projeto, é uma demanda do dia a dia, atrasou. Isso é o ponto primordial. Se você for pontual, com certeza você vai ser reconhecido. Isso é um comportamento e para mim é o primeiro necessário. A pessoa chega, não é nem no horário, tá? Eu falo assim, muita gente que pode falar assim, mas o empresário, porque a empresa ela explora, ela não paga hora extra. Não estou falando sobre a empresa, estou falando sobre você, sobre a sua carreira, não sobre a empresa. A empresa passa, a sua carreira é você que é responsável, tá? Então, chegue mais cedo, muito mais cedo, chegue 20 minutos mais cedo. Ou, se é o home office, comece a trabalhar 20 minutos antes. Alguém vai te notar. Mas o meu chefe, esqueça o chefe, a empresa são várias pessoas. Eu troquei de vários trabalhos de pessoas que saíram dessa empresa e me levaram para outra. Na recomendação. Eu, como líder, a primeira coisa que eu faço, tem alguém para recomendar? Tem alguém aí que você... A primeira coisa, se a pessoa recomenda, o primeiro ponto, já é um profissional com comportamentos adequados com o que eu valorizo. Aí eu vou entender o conhecimento técnico. Então, indicação, faça, independente se o chefe está vendo, se independente.
ou vai ser o seu cliente externo, se você lida com um cliente externo, ou o cliente interno, se são várias áreas dentro da empresa. Chegue mais cedo, seja pontual, faça tudo no prazo. Você vai ter resultado, sempre vai ter alguém olhando. Eu já tive casos, né, comigo, de pessoas assim, que às vezes eu nem estava enxergando, porque mais de 50 pessoas, e aí chegava alguém dentro da empresa e falava: Diego, ó, aquele fulano lá, ó, meu, o cara é um avião, hein? O cara é isso, o cara é aquilo, entrega no prazo. Ou seja, eu não estou olhando, eu não consigo ver tudo, mas alguém veio e falou bem. Então, pessoal, o primeiro ponto é pontualidade. Esse é o primeiro ponto e é o crucial para que uma pessoa tenha a oportunidade de ser promovida. É isso mesmo, Ariane, isso mesmo. Indicação é tudo. Indicação é tudo. Não tem como a gente não conseguir. A gente não conseguir. Indicação você vai indicar, você trabalha em uma empresa, você vai indicar um amigo porque é amigo? Não, você vai entregar porque ele é competente, né? Então, o primeiro ponto é pontualidade. O que eu indico, tá? Muitas pessoas às vezes começam a fazer para tentar algo logo, tá? O que eu recomendo? Todas as ações aqui que eu for passar para vocês, coloquem ali como metodologia para vocês de 90 dias, tá? Eu tenho certeza que alguém vai notar a diferença. Se você não é pontual, passe a ser, ou até entregue antes, tá? Entregue antes. Até com relação à questão de pontualidade, demanda, uma coisa que eu sempre fiz muito, e eu também ensinei, né, aos meus líderes: se você tem uma demanda, eu nunca coloquei prazo no trabalho de ninguém, nunca coloquei, mas eu peço prazo e eles me davam prazo e esse prazo está mantido. Se ele errou no planejamento, a gente vai trabalhar para melhorar esse planejamento, mas você deu prazo que você vai entregar, entregue no prazo. Estou na dúvida, coloca um dia a mais, mas entregue antes. Se você entregar antes, você sempre vai ser lembrado por alguém que antecipa. Isso assim, obviamente, né? Não na malandragem, vou colocar 5 dias para entregar. Assim, ó, uma coisa que eu falo, né? Um líder, um gestor, ele está na posição que ele está porque ele já viveu experiências que o time não viveu. É basicamente como se fosse o pai, né? Para quem é pai, tem um filho pequenininho fazendo aquelas malandragens, né? Que você viveu, e na hora que você olha, você fala assim: eu já vivi isso, né? Mas deixa ele. Então é a mesma coisa. Então as pessoas quererem, né, passar por cima, ou, né, enganar, ou passar para trás, o líder ele sempre vai saber que você está fazendo isso. Ele pode não bater de frente, mas ele sabe. Então joga limpo, chegue mais cedo no trabalho. Às vezes você chegar mais cedo, você vai ter também a oportunidade de conversar com outras pessoas em um nível maior, Então esse nível você vai conseguir também usufruir, aprender muitas coisas, ficar mais ouvinte, tá? Então, primeiro ponto, pontualidade. Segundo ponto, imagem, pessoal. Imagem. Também é uma coisa muito comum hoje. As pessoas estão indo de qualquer jeito trabalhar, as pessoas não estão fazendo a barba, não estão cortando o cabelo, não estão se portando bem, né? Porque imagem, a gente não está falando só do físico, a gente está falando de tudo, né? Mulher, no caso, cabelo, maquiagem. Mas eu trabalho num local. De novo, esquece o local. Se você vê hoje todas as pessoas que venceram, ela estava trabalhando para ela estava vivenciando a vida dela, ela estava buscando o crescimento dela. Se a empresa acompanha, ótimo, ela vai se manter lá. Eu sempre falei, enquanto líder, eu sempre falei para o time, eu sempre quis que todo mundo trabalhasse em alta performance e todo mundo tivesse uma concorrência saudável. Se desse, porque nem sempre você tem a oportunidade, né, de promover todo mundo, mas se desse, ele seria promovido. Se não desse, que o mercado o promovesse, que ele fosse embora e que ele fosse ganhar mais. Tem um caso
de uma pessoa que trabalhava comigo e que super competente, e assim, eu sabia que eu tinha que promover, mas eu não tinha a oportunidade dentro das políticas da empresa. Pois bem, ela saiu da empresa e virou coordenadora em outro lugar. Então assim, olha que legal a gente trabalhar para crescer aonde a gente está. Se não deu, o mercado reconhece. Então imagem é tudo assim, e a gente sabe, né, que imagem, a gente tem um estudo de que a pessoa ela já forma 50% da opinião nos primeiros 2 segundos quando ela te vê. Então se ela vai te levar a sério, se ela não vai, se você... Então por isso que é importante, inclusive até pegando um gancho, tem um podcast lá no YouTube, né, da Acelera Agora, que é justamente falando sobre imagem, né, imagem pessoal. Mas aqui a gente está falando sobre a questão de imagem em um contexto geral, não só físico. O físico é importante porque a pessoa vai ter uma percepção nos primeiros minutos. Então, nos 2 primeiros segundos, ela já avalia você, ela já bate o olho e ela já mede ali 50% do que você ela faz um julgamento, né? Ou ela vai pegar e os outros 4 minutos é o que ela vai validar de fato se aqueles 50% é real, ou ela vai dar uma oportunidade para de repente mudar, tá? Mas a imagem é essencial. Só que assim, além da imagem física, a gente tem também a imagem no contexto de reputação, né? A reputação. Então, qual que é a reputação que essa pessoa tem dentro da empresa para que ela possa ser promovida? Pessoal que está chegando agora, a gente está falando sobre comportamentos para pessoas que buscam uma promoção no seu trabalho. Então, se é você, ou se você sabe também de outras pessoas, direcione aí para essas pessoas, desculpa, para que elas possam ter essa oportunidade, né, de poder ter o crescimento profissional, tá? Então já falamos do primeiro comportamento, que é pontualidade. Segundo comportamento, imagem, porque além do físico, tem também sobre a reputação que você gera, né? E depois das redes sociais também, aquele profissional, né, que chega no horário, vai fazer o cafezinho dele, vai ficar batendo papo meia hora, aí ele volta, vai sentar na mesa para responder os e-mails, e aí ele está falando sobre o futebol que foi ontem, e depois ele vai falar sobre a política, ele vai falar sobre, então, a reputação, tá? Então, você chegar e ser focado, porque assim, quando eu falo em chegar cedo, mais cedo, não é num contexto de trabalhar mais quantidade de horas, e sim trabalhar certo. Também, eu enquanto líder, eu brigava para ninguém fazer hora extra. Então, às vezes o pessoal vem, mas eu preciso ficar. Não vai, você vai sair às 5. Por quê? Porque está trabalhando errado. Está trabalhando errado. E as pessoas foram entendendo isso. Obviamente, eu enquanto papel de gestor, eu vou provocando, eu vou desenvolvendo, demora-se 1 ano. Agora vejam, vocês estão recebendo esse conteúdo, vocês podem já melhorar a sua performance trabalhando menos, entregando mais e sendo mais valorizado. Por isso que eu falo, para você ganhar mais, você não tem que trabalhar mais, você tem que trabalhar certo. É certo, não é mais, é entrega, né? Então não adianta você querer trabalhar muitas horas e você não tem entrega. Estou tentando não adianta. Mas eu fiz de tudo, também não adianta. O que importa é resultado, tá? Então voltando na questão da imagem, qual que é a imagem que você está passando hoje dentro da sua empresa? Você é o encrenqueiro, você é o fofoqueiro, você é o cara que fala mal de todo mundo? A gente sabe que hoje é muito assim, as pessoas chegam, começam a falar mal e às vezes não é nem dali de dentro, tá? Porque assim, se uma pessoa fala mal pra você de outra, por que ela não falaria mal de você pra ela ou pra outra? Então, tome muito cuidado quem começa a falar mal de pessoas pra você.
Porque se ela fala mal de alguém para você, ela vai falar de você também para outra pessoa. Então assim, a minha recomendação, tá? Corta isso. A pessoa começou a falar mal de outra, muda de assunto. Ou, é difícil, né? E muda de assunto. A pessoa vai começar a perceber, tá? Eu falo isso porque eu mudei esse comportamento. Eu no passado, eu ficava ouvindo, eu ficava dando trela, e eu percebi que quando a gente muda esse comportamento, as pessoas também mudam. Todo mundo muda. A pessoa já sabe que para você não adianta ela falar mal de alguém, porque você não vai dar corda, você é produtivo. No local de trabalho, você está ali para produzir. Então, logo, se eu não perco tempo com fofoca, falando mal das pessoas, sendo o folgado, o cara que é puxa-saco, o cara que só engana ali no trabalho, que está só enrolando, eu vou ser pontual. Então, pontualidade, imagem no contexto de reputação, tá? Então, e pelo amor de Deus, uma coisa que passa uma imagem muito negativa, tá? Para quem é líder, para quem é empresário, principalmente assim, quem trabalha, né, em pequenas e médias empresas, o cara chegar na sexta-feira e gritar: "Sextou!" A mensagem que você passa é: o meu trabalho é horrível e a minha vida é uma droga. Essa é a mensagem que você passa para o empresário. Por mais que tenha uma contextualização de brincadeira, de alívio, mas essa é a mensagem que você passa. Então, se você está fazendo isso, para de fazer no trabalho, porque a mensagem não é legal, tá? Recomendação, então, sobre imagem: diminua a conversa, seja mais ouvinte, tá? Até o mais burro dos homens, quando fica calado, se passa por inteligente. Então, só ouça bastante, fale pouco. Esse já é um comportamento que ele vai ser notado assim, no primeiro e segundo dia. Se você ficar em silêncio, focado no seu trabalho, o seu chefe já vai chegar e falar: "O que você tem? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa?" Só que você, junto disso, você está sendo pontual, você está sendo focado, e mais os outros comportamentos que a gente vai falar aqui para que você possa conseguir essa promoção, tá? Terceiro comportamento que eu julgo necessário, que eu julgo importantíssimo também para quem está buscando uma promoção, um reajuste salarial, que possa sentar na frente ali do seu gestor e cobrar, se ele não reconhecer antes, né? Comunicação, tá? E comunicação é o maior problema hoje dentro das empresas, tá? Porque a comunicação, ela começa top-down, ela vem lá de cima. Então, o empresário não se comunica com a liderança, que não sabe se comunicar com o time tático e operacional, tá? Então, o maior problema, muitas vezes porque não passa a visão da empresa, não passa o planejamento estratégico quando tem, não passa a cultura da empresa. Às vezes o próprio líder ali está contra a cultura da empresa, tá? E não passa também o controle das demandas. Você, enquanto colaborador, que você está ali fazendo as suas demandas, você também não se comunica bem perante os seus colegas, perante a sua liderança, tá? Então a comunicação é um ponto crucial para quem quer ser promovido, tá? Uma coisa que eu costumo dizer muito assim: toda comunicação, e aí isso serve não só para o trabalho, tá? É para família, para cônjuge, para filho, para qualquer coisa. Quando se há um problema de comunicação entre você e outra pessoa, saiba que você é 50% responsável nessa falha de comunicação. Você é 50% responsável. Porque o fulano não me entende. Você é 50% responsável. Tá? Então, eu, enquanto líder, eu sempre coloquei qualquer falha que acontecia aonde que eu errei na comunicação. Então eu ficava ali buscando onde que eu errei na comunicação.
porque eu tinha falhado em alguma parte da comunicação, tá? E ainda mais hoje, com um sistema de home office, questões, né, com pessoas, grupo de WhatsApp, agora vamos conversar só pelo WhatsApp, todo mundo no WhatsApp, todo mundo conversando, joga lá a conversa e tá tudo certo, vamos lá, joga lá e quem viu, quem não viu, aí liga lá, manda uma mensagem de manhã para alguém do grupo, aí 8 horas da noite, ô fulano, você não viu lá no grupo? Falta de comunicação. E o que você, enquanto colaborador, pode fazer? O que você consegue fazer? Pessoal, faz sentido isso que eu estou falando até o momento aqui? Queria de vocês alguma mensagem de vocês dizendo se faz sentido ou não, se está fora. Estou passando aqui para vocês a experiência que eu passei enquanto gestor, que eu passo até hoje enquanto consultor, tá? Quando eu vou nas empresas é exatamente esses pontos que eu acabo pegando, né? Inclusive a própria consultoria tem uma vertical que é de treinamento, porque não adianta a gente chegar na consultoria, fazer uma implantação de melhorias, se a cabeça do dono ela não acompanha. A hora que a consultoria sai, volta tudo como era, né? Então a gente, de fato, a gente faz a melhoria, eleva o nível de consciência do proprietário, do empresário, mas também a gente tem que trabalhar também os funcionários, os colaboradores, porque senão fica uma coisa descasada. E quando a gente trabalha os colaboradores, eles engajados, eles motivados e com as ferramentas adequadas, eles provocam a liderança a melhorar. Eles provocam todo mundo. Então é por isso que a gente acaba fazendo muito dessa maneira. A gente pega assim, os 3 pilares, as 3 verticais, tá? Consultoria, mentoria na liderança ou no empresário e também o treinamento para a equipe, tá? E assim, comunicação também é aquela coisa, né? É uma coisa que eu ouvi certa vez de um amigo que toda história ela tem 3 versões: a minha, a sua e a verdadeira. Todas servem no trabalho ou em casa também. Quem tem cônjuge aí sabe o que eu estou falando. Então, a comunicação, pessoal, ela é importantíssima, tá? Importantíssima. E uma ação que eu passo para vocês sobre esse tema de comunicação, as pessoas nessa correria que elas estão hoje, elas estão muito aceleradas, elas estão verbalizando, elas estão passando mensagens ali por WhatsApp, ouvindo na velocidade 2 e elas esquecem. Então quando você receber alguma demanda do seu gestor, parafraseie, repita o que ele disse para você e diga o que você entendeu que você precisa entregar. Quando você começa a fazer isso, você começa a perceber que a pessoa para, não, mas não é isso. Não, mas você disse isso, e aí a pessoa começa a prestar mais atenção quando ela for delegar alguma atividade para você. A mesma coisa serve para pares no trabalho ou para colegas no trabalho, tá? Então sempre parafraseie o que a pessoa falou. Se ela falou assim, Diego, eu preciso que você faça um relatório do controle do orçamento da nossa área, tá bom. Então você quer o orçamento da nossa área dessa semana? Porque quando você parafraseia, você mesmo já tem alguma dúvida para você poder responder. Fala assim, tá, mas é dessa semana, do mês, é sobre qual tema, qual área? Então você consegue melhorar muito a comunicação, tá? E nessa comunicação também você melhora outros pilares que eu vou passar nas outras lives, tá? Então uma atividade para vocês fazerem é isso. Então falamos sobre pontualidade, imagem e reputação,
comunicação, proatividade, né? Proatividade. Muitas pessoas querem ser promovidas fazendo 100% pelo qual ela foi contratada. E aquelas pessoas que falam assim: nossa, eu estou aqui há 5 anos e nunca fui promovido, ou nunca tive um reajuste salarial. Lógico, você está resolvendo um problema pelo qual você foi contratado. Você só vai ser reconhecido a hora que você resolver um problema maior. Até lá, você vai continuar o mesmo salário. O salário que você recebe é proporcional ao problema que você resolve. Proporcional ao problema que você resolve. Quanto maior for o problema, maior vai ser o seu salário, a sua remuneração. E veja, você resolver maior problema não significa que é trabalhar mais, mas é um problema maior. Então, quando a gente vai crescendo na carreira, a gente vai, obviamente que depois que você sai de um cargo técnico, você tem maiores responsabilidades, mas o trabalho em si, manualmente falando, ele diminui. A responsabilidade aumenta, né? O estresse, a pressão para tomada de decisão, ela aumenta. Então você está resolvendo um problema maior. Só que o trabalho em si diminui. Por quê? Porque você tem que ser relacional. Você tem que fazer gestão de pessoas. Então praticamente 50% do seu tempo é pessoa. É você cuidando de pessoas. E as pessoas vão entregar os resultados. Tá? Então, só que quando a gente fala que alguém que está querendo crescer, mais um comportamento, proatividade. A pessoa que é proativa, ela sempre vai crescer. Ela sempre vai crescer. Alguns colegas podem falar: pô, você puxa saco, você está pedindo para fazer coisa a mais aí que não deveria, você é muito puxa saco. Você é responsável pela sua carreira. A hora que você crescer, talvez ele fique nesse lugar, né? Então, proatividade é um ponto totalmente crucial para quem quer crescer. Exemplo de proatividade, tá? Vamos lá. Pessoa que não é pontual, a pessoa que não tem boa comunicação, a pessoa que ela não é proativa, ela vai estar no cafezinho, ela vai estar comendo alguma coisa ali no canto, ela vai estar batendo papo nos lugares. Agora veja como faz sentido uma coisa a outra. Ela é pontual, consegue entregar tudo no prazo. Imagem e reputação, excelente, gente falando super bem dela. Com isso ela tem uma comunicação ótima. Ela sabe receber a demanda. Se de repente ela tem que compartilhar com alguém, ou é uma demanda que são com várias pessoas, ela vai conseguir se comunicar também com outras pessoas, né? E se ela é proativa, na hora que acaba a atividade dela, ela vai pedir: ó, acabei aqui, tem outra demanda aí para me passar? Porque também você tem que ser intencional, não é puxa-saco, mas é intencional. Ué, se eu acabei aqui e eu fiz a minha parte, eu vou lá pro meu chefe e falo: ó, tá finalizado lá, você quer ver se está tudo certo e tem alguma outra demanda aí para mim passar? Lembre, se você resolver outros problemas, você vai ser reconhecido. E sempre vai ter uma concorrência dentro das empresas. Se você não está buscando isso, alguma pessoa vai passar na frente. Não é muito comum acontecer, de repente assim, tá todo mundo lá num ambiente super tranquilo, entre aspas, mas o líder tá estressadaço e todo mundo acha: olha o cara louco. De repente ele traz alguém de fora. E esse alguém de fora mexe com todo mundo e esse cara aqui vem ganhando mais. Por quê? Porque ele não tem os hábitos. Então, se você não tem tempo para conversinha, você está criando os hábitos corretos para você poder crescer. Eu lembro de uma história. Eu fui fazer um projeto certa vez, que era na área de TI.
E era um trabalho que ele tinha um dia que era específico do Go Live, quando a gente chama que a gente vira a chave, né? E nesse projeto foi acho que um mês de planejamento, de configuração nas ferramentas para fazer uma separação de uma empresa. E eu me lembro que o meu trabalho ele era um específico dentro da área de TI, era só um. E eu fui lá, na época que eu era técnico ainda. Só que eu tinha curiosidade de conhecer todas as outras áreas. E durante muito tempo eu ficava parado. Aí eu ia em cara, como que funciona isso aqui? O cara do Firewall, como que foi o cara do Telecom? Como que funciona isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui? E eu fiz de curiosidade, eu tinha curiosidade para fazer. Pois bem, chegou no dia do Go Live, vira a chave, não funciona. Não funciona, erro tal. Aí eu falei, gente, mas isso aqui tem a ver com o que o cara fez ali. E que o outro fez, e que o outro fez, e que o outro fez, e que o outro fez. Conclusão, não foi por minha causa, claro que não, mas assim, eu consegui ligar alguns pontos. Virou a noite, no outro dia, o gestor da empresa, eu era consultor externo, o gestor da empresa virou para mim e falou assim, manda seu currículo, eu quero contratar você. Proatividade. Proatividade, não é puxa-saquismo, proatividade. Então você entender que você trabalhando das 8 às 5 e fazendo só aquela partinha sua ali, o restante aqui ó, só no Instagram, WhatsApp, vai dar certo? Não vai. Não vai. E também não é trabalhar das 8 às 20 para dizer que está trabalhando. Para mim, assim, quem trabalha muito fora de horário, trabalha errado. É porque não tem um time adequado, porque não tem um time correto, pessoas, ou a própria liderança também, que não consegue gerir ou ver isso. Mas a pessoa que está ali, ela tem que mostrar o quanto que ela está fazendo e ela é responsável na comunicação, pontualidade, entregou no prazo, proatividade, pedir mais trabalho. Ou seja, se você começar a fazer isso, não é na segunda, é amanhã. Para começar, amanhã já nada de sextou, né? Nada de sextou. Quinto ponto, trabalhar em equipe. Quinto ponto, trabalhar em equipe. É crucial. Também já tive muitos profissionais que eram pessoas fantásticas tecnicamente, mas trabalhavam no mundo deles e não tem como trabalhar dessa maneira, mesmo porque dentro de um time você tem que ter uma capilaridade, você tem que ter várias habilidades, você tem que ter vários conhecimentos técnicos, e quando você conhece sobre perfil comportamental, que é uma das ferramentas também que a gente aplica muito nos nossos clientes, para que eles entendam o perfil comportamental de cada um. Não só a liderança para se comunicar corretamente, mas eles também saberem qual que é o perfil comportamental de cada um, como que cada um se comunica adequadamente com o seu colega, tá? Então, para isso, você precisa ter um time trabalhando em equipe. O crescimento individual, ele faz parte para quem está buscando assim, eu quero crescer, mas dentro desses contextos, de lealdade, de comprometimento, de pontualidade, mas dentro desses princípios, trabalhar em equipe. Eu sou o cara aqui ferradão dentro da minha área. Tá bom, a empresa expandiu. Você vai crescer? Não, porque você é insubstituível. E quem é insubstituível não cresce. Não cresce. Então, se você não parar para ensinar alguém para fazer o que você faz e deixar de medinho, porque vão me substituir. Pelo contrário, se a empresa crescer, se você ensina mais um, está te liberando tempo para aprender coisa nova. E aí, se você tem todos esses comportamentos alinhados com a empresa, tá tudo certo. Qual que é o problema de ensinar alguém? Qual que é o problema de documentar? E aí, se você ensina, você tem também a oportunidade de aprender coisas novas. Não tem como você ser reconhecido. Eu já vi acontecer, eu vou contar um caso aqui. Eu já vi acontecer
dentro de... E não foi uma vez não, tá? Eu via um líder sair, e aí na sucessão tinha um cara que era fantástico para estar no lugar. Só que escolhiam outra pessoa. Por quê? Porque essa outra pessoa, que teoricamente ela era menos competente tecnicamente, mas ela era melhor de pessoas. Ela treinava todo mundo, ela fazia um job rotation. Quando ela saía de férias, alguém assumia, sempre alguém assumia, sempre alguém assumia. Então ela treinou pessoas. Quando teve essa oportunidade que o chefe dele saiu, ele foi. O cara que era o bonzão ficou para trás. Por quê? Porque ele era insubstituível. Ele não dava oportunidade para o time crescer, ele não dava oportunidade para as pessoas, para que elas pudessem se desenvolver. E aí ele acabou ficando para trás. Ele acabou ficando para trás. Ou seja, então, o trabalho em equipe é essencial para quem quer crescer. Muitas vezes a gente acha que não vou ensinar porque eu vou ser trocado. Balela, pelo contrário. Porque quanto mais você cresce, pessoal, você vai vendo que você vai descobrindo outras ferramentas. E quanto mais você sobe, você vai vendo que está mais relacionado ao relacionamento humano, à gestão de pessoas, a conhecer pessoas, gerir pessoas, porque você já não conhece mais tecnicamente. Já não conhece. Eu tenho lideranças que eu não tenho conhecimento técnico, mas eu conheço de pessoas. Eu conheço sobre planejamento estratégico. Então eu faço o que eu tenho conhecimento, tá? E agora a parte técnica é daquela pessoa. Só cresce quem prepara alguém para o seu lugar. Quem não prepara, não cresce. E aí fica lá 4 ou 5 anos, né? 4 ou 5 anos naquele mesmo lugar e não quer crescer. Quer dizer, quer crescer, mas não sabe como, né? Fica ali parado e não vai para frente, Mas na verdade, assim, eu confesso para vocês, porque liderando muitas pessoas, a coisa mais satisfatória que tem para um líder é promover alguém. Coisa mais satisfatória que tem. Primeiro, porque você está vendo um profissional se desenvolver, melhorar de vida. É o resultado do seu trabalho. Consequentemente, essas pessoas estão entregando muito mais, tá, para a empresa. Então, é óbvio que faz sentido você... Uma das formas, né, para você reter é você entregar para a pessoa, você valorizar, você reconhecer financeiramente perante todos também. Só assim que você cresce. De outra forma não tem como crescer. Pessoal, faz sentido? Falamos sobre pontualidade. Então assim, para quem chegou agora, direciona aí para os colegas, para quem está buscando uma promoção dentro do trabalho, tá? A gente atende muitos clientes, esses clientes têm muitas reclamações por conta dos funcionários, que não existem pessoas. Então a gente está trazendo aqui esse conteúdo que nós já fazemos nos clientes, para que esses clientes, para que esses funcionários eles estejam engajados e eles provoquem a liderança, e a liderança provoquem os empresários. Então a gente já faz isso nos clientes, mas eu estou trazendo aqui para todo mundo que está buscando essa promoção, e são coisas simples, que as pessoas não entendem, mas que se colocar em prática esses pontos que eu coloquei hoje e que eu vou trazer ainda mais nas próximas 3 quintas-feiras, eu tenho certeza que você vai conseguir um reajuste, que você vai conseguir ser notado, e até se você não for notado, mais para frente vai ter como você provocar o seu chefe, tá? Então, mais para frente, fiquem ligados aí nas próximas quintas, porque isso também faz parte. Mas primeiro, você não pode chegar lá no seu gestor e falar assim: ô Diego, tô aqui há 5 anos e não tive nenhum reajuste. Eu vou confessar para vocês que dentro de uma série de colaboradores, teve um que fez isso.
Nunca ninguém pediu reajuste salarial para mim. Nunca. Eu sempre reconheci antes. Mas teve um. E aí eu falei, por que você não foi? Se todo mundo foi, por que você não foi ainda? Aí ele falou, acho que a culpa sou eu, né? Eu falei, o culpado é você. E aí, óbvio que a gente se desenvolveu depois e ele cresceu, né? Mas a remuneração não tem como você não crescer. Agora, para que você seja reconhecido, primeiro planta. Primeiro faça a sua parte. Plante. Entregue mais. E esqueça essas coisas. Briga contra a sua mente ali. Ah, você está trabalhando muito. Ah, você está trabalhando... Brigue contra isso. Plante. Plante porque em muitos casos não é nesse lugar que vão te reconhecer. São em outros lugares. É algum contato que você vai fazer. É alguém que vai olhar para você e levar para outro lugar. Tem muitas pessoas assim que eu tenho na cabeça. Eu vou tirar de tal lugar a hora que acontecer tal projeto. Vou tirar tal pessoa. Eu já tenho tudo isso já formado. E ainda assim, são pessoas que não têm formação técnica no que eu preciso, mas têm os comportamentos fantásticos no que eu quero. Logo, comportamentos. Pessoal, os comportamentos necessários para que alguém possa ser reconhecido, promovido. Obviamente que tem mais, né? Mas até pelo tempo aí já são 50 minutos, eram para ser 25, meu time está chamando aqui, não é mais isso não, era 25, mas já está 50, mas como eu estou falando aqui, né? É o over delivery, é entregar mais, né? E obviamente que aqui o intuito é ajudar pessoas, tá? Quando a gente entende o propósito, né, de um líder, transformar pessoas. Então, estou aqui passando para vocês, direcionem essa live para quem vocês entendem que estão aí com a carreira estagnada, que não conseguem crescer, que eu vou deixar salvo até amanhã no final do dia. Então, direciona para essas pessoas que eu tenho certeza que essas pessoas elas vão tirar muito proveito e se elas começarem a exercer tudo isso que foi passado, e tenho certeza que se elas pegarem esses 5 comportamentos, mais a próxima live e mais, com certeza até o final de agosto, se ela não... Olha, eu vou falar para vocês assim, se não for reconhecida, mas se ela pedir, eu tenho certeza que ela vai ser reconhecida ou alguém já vai colocar num roadmap aí para fazer essa promoção, tá? Porque são comportamentos que me fizeram crescer, aqui eu estou falando desses comportamentos, mas aí tem os outros que eu aprendi ao longo do tempo, né? Aí quando você chega lá em cima, você faz uma retrospectiva, você entende o que você fez para chegar lá. E na maioria das vezes eu nunca fui o melhor tecnicamente por onde eu passei. Nunca fui o vamos parar. Mas eu sempre cresci dessa maneira. Pessoal, alguma pergunta? Se tem algum comentário, de repente, Diego, comigo acontece tal coisa, o que vocês gostariam de perguntar para mim? Ou também, se depois quiserem deixar lá escrito, que eu vou deixar salvo hoje, aí eu respondo para vocês, tá? Mas é muito, muito importante que direcionem, passem também para os amigos, e na próxima quinta-feira teremos o próximo tema que eu vou divulgar aí nos próximos dias. Tá bom? Já coloquem aí na agenda. Muito obrigado, boa noite, espero que tenham gostado e façam bastante proveito aí desse conteúdo, tá bom? Um abraço, boa noite a todos.